Bem-vindos a mais um Projetos de Mestre. Eu sou Alan Rodrigues e hoje eu vou falar para vocês como aplicar o minimalismo no seu projeto. O minimalismo não se resume apenas ao design. Eu não sou um especialista no minimalismo. No meu ponto de vista, ele consiste em manter apenas o essencial, o que é útil, o que tem um propósito. E como podemos aplicar ele no nosso projeto, seja ele mecânico, seja arquitetônico ou então estrutural? Eu separei aqui 7 passos que acho fundamentais para otimizar o tempo e também os recursos durante o projeto. Baseado no que eu já vivi, no que eu tenho de conhecimento nesse tempo na minha área. Então, durante a reunião com o cliente lá, que é chamado também de kick-off meeting, que é a primeira reunião que você vai ver o que o cliente precisa do projeto dele, você vai verificar o que é necessário entregar. E também pensar o que seu cliente precisa para poder interpretar, aplicar ou executar aquele projeto que você está desenvolvendo. Por exemplo, se o seu cliente precisa de um projeto de uma máquina ou então de equipamento, muitas vezes você não tem que desprender tempo, desprender esforço para desenhar parafuso, correia, corrente, arruela, porca, para fazer um render. Então ele só precisa dos detalhamentos 2D com as instruções de fabricação, de usinagem, por exemplo. O passo 2 é ter proximidade com pessoas que já fizeram projetos parecidos e podem ajudar você com experiências passadas. Então muitas vezes essas pessoas já erraram algumas vezes em algumas coisas e elas podem te passar esses erros, também passar atalhos que podem ser seguidos, que elas já viram que são eficientes. Então você não precisa gastar energia com erros que poderiam ser previstos. Como já disse o Augusto Cury, uma pessoa inteligente aprende com os seus erros, uma pessoa sábia aprende com os erros dos outros. Então já fica a reflexão pra gente. Passo 3. Durante a modelagem 3D, evita usar muitos recursos ou ir remendando o modelo, fazer um monte de linha seccionada, depois você remendar com outra extrusão, por exemplo, e virando aquele caos, aquele monte de recurso embaixo do outro, e cria corpo, apaga corpo e remenda corpo. Isso faz que o software ele tenha que forçar muito mais o CPU para exibir o seu arquivo, e sem falar que seu arquivo fica com peso muito maior. Então você não vai conseguir mandar ele por e-mail, você vai jogar lá para mandar no e-mail, vai mandar pelo Drive porque é muito grande, e isso vai acabar também nesse outro problema, que é encher a sua nuvem de um arquivo gigante que poderia ser muito menor. Aí você gasta dinheiro para comprar mais espaço na nuvem, então vira essa bola de neve. O quarto passo é no detalhamento 2D evitar o acúmulo de linhas. Usa apenas as cotas necessárias para a interpretação desse desenho. Evite também cotar dimensões duplicadas. Isso acaba poluindo o desenho, dificulta o entendimento e fica uma folha feia de desenho, fica toda confusa. Se for necessário, usa mais folhas ou então padrões de folhas maiores, né? Como o A3, em vez de você tentar apertar tudo dentro de uma folha A4, por exemplo. Passo 5. Faça o memorial de cálculo, se for o seu caso, né, de fazer conta. Para projetos que você faz com frequência, é legal você ter esse tipo de memorial. Isso vai evitar que você se desgaste e perca tempo várias vezes procurando pelas aquelas mesmas normas que você sempre usa, ou então propriedades, fórmulas que você sempre tem que ir atrás. Por exemplo, se você já trabalha bastante com estrutura metálica, então já tem aquele catálogo da Gerdau ali, falando a propriedade do aço, tendo as medidas das vigas, tudo isso bem próximo, fórmulas de flexão, de esforço cortante, momento fletor, esse tipo de coisa. Passo 6. Crie uma pasta para cada projeto. De preferência, codificar com o ano, ou então com o nome, ou um código específico para o cliente e um código para o projeto. Isso vai facilitar demais quando você precisar procurar
um projeto para alguma referência futura. Não tenha medo também de criar subpastas para organizar melhor esses arquivos e categorias, como por exemplo peças, montagens, ou então modelagem 3D, layout, e separar o que iria para impressão 3D, por exemplo, né? Às vezes eu costumo criar até uma pasta chamada lixo. Dentro dessa pasta eu coloco versões antigas dos arquivos que eu estou trabalhando. Porque isso muitas vezes evita de eu ter que recuperar um documento. Por exemplo, se eu salvei numa versão mais nova que não ficou muito legal, ou deu uma falha, deu um arquivo corrompido, em vez de eu tentar recuperar ou ter que fazer de novo esse arquivo, eu busco na pasta lixo a versão anterior. Ou então, se for o caso do seu cliente, você entregar para ele, modificar do jeito que ele quer e falar, não, eu não gostei assim, preferi o antigo. Aí se você tiver jogado fora, já era, né? Então você volta lá na pasta lixo, pega esse arquivo que ele tinha aprovado, já tinha gostado mais do que o mais recente e usa ele. Assim você economiza bastante tempo e não fica nervoso também, né, com essa situação. Passo 7, que eu acho que é muito importante. No fim dos projetos, fazer um documento com lições aprendidas, que pode ser até mesmo em tópicos, não precisa ser texto corrido e também não precisa ser uma coisa muito formal, é para você mesmo ou para alguns colaboradores da sua empresa, por exemplo, né? Então, os próximos projetos você vai evitar os erros que foram cometidos nesse, vai estar tudo relatado ali de uma forma sucinta, né? E também, às vezes, pode solucionar um problema frequente, mas que você já resolveu uma vez, só que esqueceu como resolve. Geralmente acontece em software. A gente vai fazer alguma coisa lá, a gente não lembra como faz, sabe que já fez e sabe que tem no YouTube. Então você vai parar o projeto, vai no YouTube para ver um vídeo de 10 minutos e o que o cara fala no minuto final, como resolve aquilo lá. Então já pega aquilo, coloca nesse documento de lições aprendidas, que já fica muito mais fácil para você procurar depois. E você evita perder tempo e perder também gente para procurar e fazer isso, se for o caso. Esses foram 7 passos que eu separei, que são essenciais para você aplicar o minimalismo aí no seu projeto. Se você souber de mais algum, se você lembrou de mais algum que você usa e que não falei aqui, então você manda lá para mim no Instagram, que é @eng.alanrodrigues, Alan é com 2 L's, e fala lá a sua opinião, que daí eu vou postar isso aí no Stories e também marcar o seu Instagram para te dar os devidos créditos. Beleza? E não deixa de seguir lá para ver todas as novidades aí da área. Muito obrigado pela atenção, tenha uma ótima semana e até mais.